Graças e paz, meus irmãos. Boa noite. Cumprimento a todos com essa gloriosa paz e graça da parte do Senhor Jesus. Queria iniciar perguntando a você algo acerca das nossas expectativas perante ao Senhor. Como você lida com a ação de Deus? Será que a forma como Deus age corresponde às nossas expectativas? O que Deus fez na sua vida que você não esperava? Muitas das vezes nós esperamos que Deus age de uma forma e Deus age de outra forma. Mas Deus é Deus. E quando Ele age sempre de forma perfeita, mesmo que a gente não concorde. E o livro de Ageu, hoje, encerrando essa nossa série, vai deixar isso muito claro para nós. Deus agindo e agindo de forma eficaz. Afinal, tem muitas coisas a serem trabalhadas na nossa vida, e havia muitas coisas a serem trabalhadas na vida daquele povo. Por isso que eu te convido a abrir comigo a palavra de Deus, em Ageu, capítulo 2, do verso 10 ao verso 23, para nós finalizarmos a série hoje. Obrigado, minha irmã. Importância. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10, vai assim nos dizer: Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugens, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos mais uma vez. Senhor, te louvamos porque o Senhor Deus é um Deus que fala conosco. Limpa hoje o nosso coração, nos confronta e nos consola por intermédio da Tua palavra. Queremos, Deus, te ouvir. Pedimos que nesse momento o Senhor nos dê atenção e tire de nós toda distração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto deixa claro para nós a seguinte verdade: Deus age de forma eficaz na vida e na história do seu povo. Deus age de forma eficaz na vida e na história do seu povo. Pastor, como é que Deus age de forma eficaz? Em primeiro lugar, nós vemos que Deus revela a impureza do seu povo. Verso 10 ao verso 14. Meus irmãos, alguns meses se passaram, o povo seguia trabalhando, como nós já vimos aqui, na reconstrução do templo.
Deus levanta novamente para falar, porque nós servimos a um Deus vivo. E o nosso Deus é um Deus que fala. Deus fala conosco. Então, o verso 10 ao verso 11 nos mostra que Deus agora, pela terceira vez, Ele está falando. Na primeira mensagem, em Ageu capítulo 1, Deus está mostrando a hipocrisia do povo. Vocês falam que não é tempo de reconstruir o templo, mas estão gastando dinheiro na casa de vocês, em casas luxuosas. 20 anos, cerca de 20 anos, pararam a construção por causa de problemas e oposição, e falam que não é tempo, mas estão investindo em outras coisas. O povo volta, prioriza o Senhor, o povo começa a obedecer. Então veio a segunda mensagem, Ageu capítulo 2. O povo agora está comparando aquele templo com o templo de Salomão. O povo agora estava desanimado. O povo agora não imaginava que a glória do segundo templo seria maior, porque ali pisaria Jesus. Jesus entraria por aquele templo, não o templo de Salomão glorioso. E mais ainda, e principalmente, porque Jesus seria o próprio templo na terra. O Senhor então encoraja, o povo continua, e agora aquele que tem toda a autoridade, o Senhor dos exércitos, não revela mais a hipocrisia, não revela mais a fraqueza, a incapacidade do povo, mas agora Deus revela a impureza do povo. E o Senhor usa o profeta Ageu, se direcionando principalmente, primeiramente, aos sacerdotes, aqueles que eram as autoridades da lei. E nós temos então a pergunta que Deus dirige aos sacerdotes no verso 12. E por que o verso 12 é muito significativo para nós? Porque Cristo não tinha vindo ainda. Os sacrifícios na antiga aliança não aconteciam para salvar alguém, porque sempre fomos salvos pela graça. Nunca ninguém foi salvo pela lei. Sempre foi graça. Não é à toa que logo em Gênesis nós temos o quê? A promessa de que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O próprio Deus fazendo um sacrifício para cobrir Adão e Eva com peles de animais. Sempre foi graça, mas a lei era usada para aplacar de forma temporária a ira de Deus, para mostrar ao povo de Deus que eles eram pecadores, mas principalmente para apontar para o sacrifício perfeito do Cordeiro que viria, Jesus Cristo. Mas nessa época, Jesus não tinha vindo ainda, era a esperança do povo. O povo aguardava a vinda de Cristo Jesus. Então os sacrifícios eram feitos, animais eram sacrificados e separados ao Senhor, e os sacerdotes que cuidavam dos sacrifícios tinham direito a porções. Mas eles tinham que ter bastante cuidado, porque a obra do Senhor sempre exigiu zelo, cuidado. E então a pergunta envolvendo todos esses sacrifícios que aconteciam é: uma roupa consagrada de um sacerdote, ao manejar aquelas porções do sacrifício, algo consagrado ao Senhor, se tocasse outro alimento, faria o outro alimento algo santo? E os sacerdotes falam: não. Então nós temos uma outra pergunta, verso 13. Eu gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta, acompanhando comigo. Então nós temos agora algo comum da lei: aquele que tocasse o corpo era considerado impuro. Então nessa direção a pergunta que Deus faz aos sacerdotes é: alguém que tocar no corpo de um morto, ele se torna automaticamente impuro. Mas se essa pessoa tocar outra coisa, essa pessoa torna essa outra coisa, essa outra pessoa impura? E os sacerdotes respondem: sim. Pastor, mas eu não entendi, o que é Ageu? O que Deus, através de Ageu, queria mostrar aqui? Que a santidade não pode ser transferida. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, vai falar sobre a mulher crente, casada com um descrente, falando sobre a santidade no aspecto de influência. Mas a santidade de vida interna, que só o Espírito Santo opera, você não pode transferir para ninguém. Mas a impureza, ela contamina, a impureza é transferida. Como que eu posso saber disso? Pega uma fruta madura, sem ser estragada. Aí você procura outras frutas estragadas e coloca junto. Em quanto tempo? Ou senão você faz o inverso. Uma fruteira com várias frutas estragadas, você coloca uma fruta limpinha, boa. O que vai acontecer?
A saúde não se transfere, mas a contaminação se transfere. E Deus está falando com aquele povo: vocês foram tirados, escolhidos, eu separei vocês entre outras nações, e vocês agora se contaminaram. E de acordo com o verso 14, não somente vocês estão impuros, mas tudo que vocês estão fazendo está impuro. Isso vai ao encontro da ideia que eles tinham na mente, de que por estarem fazendo algo para o Senhor, estava tudo bem. Por estarem reconstruindo e obedecendo ao Senhor, cuidando da casa do Senhor, estava tudo bem. E muitos hoje pensam dessa mesma forma. Deus, Ele está fazendo vista grossa para o meu pecado, está tudo bem, porque eu oferto, eu tenho 2 ministérios na igreja, eu não falto um culto. E aquele povo estava se enganando, achando que por fazer algo ao Senhor, eles poderiam viver de qualquer forma. Mas Deus mostra: vocês estão enganados, e vocês precisam sair urgentemente desse estado de impureza, porque essa obra não está limpando o coração de vocês, mas o coração impuro de vocês está contaminando a minha obra. Essa é a mensagem do Senhor. Porque, meu irmão, não somente é importante você fazer algo para o Senhor, mas fazer da forma correta, fazer com o coração correto. E aquele povo foi chamado, de acordo com Êxodo 19:6, esse era o chamado de Deus para aquela nação. Esse é o chamado de Deus para o seu povo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus chamava aquele povo para serem santos. Deus nos chama para uma vida santa. Deus se preocupa com a pureza e a santidade do seu povo. Porque infelizmente, meu irmão, minha irmã, é possível você estar cantando, tocando, ensinando, trabalhando na igreja, até fazendo seu devocional todos os dias, mas mesmo assim, está com o coração impuro, cheio de pecados para abandonar. Como disse um pensador, há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor. Meus irmãos, sempre existe impurezas a serem tratadas no nosso coração. E hoje o Senhor está te chamando a examinar o seu coração e avaliar o que está errado aí. Meu irmão, o que está errado aí? Minha irmã, o que na nossa vida precisa ser revisto? Tirar um pouco a confiança nas nossas obras, de que eu faço isso para Deus, de que eu sou esse servo de Deus, e focar mais em Jesus Cristo, na santidade que flui de Jesus Cristo, se arrependendo dos pecados e entendendo que nós somos escolhidos para uma vida santa. Se você faz parte do povo de Deus, meu irmão, hoje o Senhor te trouxe aqui para mostrar que existem pecados a serem abandonados. Eu não sei a sua vida, eu não sei aquilo que você precisa largar, se arrepender, mas eu sei que em Cristo Jesus existe perdão, restauração e pureza suficiente. O momento de nós pararmos, de tentarmos agradar Deus e o mundo, ficarmos divididos, amando o mundo e não ao Senhor, é o momento de nós colocarmos diante da cruz de Cristo os pecados que têm nos assediado, que têm nos tentado, porque o Senhor nos chama a uma vida de santidade. Deus quer que essa igreja, que eu, que você, que nós sejamos pessoas mais santas, e sempre é possível nos santificar mais. Então Deus age de forma eficaz, demonstrando, mostrando, revelando a impureza do seu povo, mas Deus também age de forma eficaz, em segundo lugar, originando toda a bênção. Deus origina toda a bênção, do verso 15 ao verso 19. Agora Ageu, então, após ser usado por Deus para confrontar e revelar a impureza do povo, Ageu agora chama o povo a olhar não para o coração, mas para trás. Fazer agora uma recapitulação e entendendo a história daquilo que eles haviam vivido e a consequência que eles estavam desfrutando. E o verso 15 ao verso 17 vai mostrar claro para nós. O povo estava gastando tempo e dinheiro consigo mesmo. As coisas do Senhor depois. Já viu aquela pessoa que diz: quando eu aposentar, quando eu passar no concurso, quando eu ficar mais velho, quando eu sair da faculdade, quando eu sair do TCC, sempre postergando. E o povo estava fazendo aquilo, mas
Era claro para eles, Deus não estava trabalhando algo às cegas. O povo foi, Esdras 1:5 mostra para nós, de volta à terra, o povo retornou para a terra, claro do propósito deles. Esdras 1:5 diz assim: então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para, olha o objetivo, subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O povo sabia, nós estamos voltando com esse objetivo. O templo é lugar de adoração, o templo é lugar de rendição, de gratidão, de perdão de pecados, de evangelização. Nós precisamos reconstruir o templo, mas todos nós enfrentamos dificuldades, eles enfrentaram oposição, dificuldades financeiras, mas mesmo assim eles continuaram. Deus trouxe disciplina, e o texto mostra claro para nós que o povo plantava, mas não colhia como esperado. Deus então usa o tempo, o clima, para punir o povo. Deus ama o seu povo e disciplina quem ama, não com o objetivo de afastar, mas de trazer mais para perto. E o Senhor então agora, meus irmãos, Ele estava trabalhando na vida daquele povo para trazer eles para mais perto. Mas o texto, meus irmãos, acompanhem comigo, deixa muito claro para nós, no final do verso 17. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Não houve. Deus castigou, Deus puniu, o povo não ouviu a voz do Senhor. O pecado, meus irmãos, nos deixa anestesiados, cegos, engessados. Nós temos dificuldade de ouvir a voz do Senhor. O pecado não entrega o que promete. O pecado promete liberdade, mas entrega escravidão. O pecado promete vida, entrega morte. O pecado, meus irmãos, ele promete satisfação, prazer, mas traz perturbação para a nossa alma. E o povo agora estava colhendo sérias consequências, não somente pelo pecado, mas porque eram povo de Deus. Povo de Deus, conhecedores da lei do Senhor. O Senhor nos trata com maior rigor, com maior amor como filhos, mas com maior rigor, porque conhecemos a lei do Senhor e fomos chamados a sermos sal e luz, testemunha do Senhor. E aquele povo estava ignorando. Mas a parte principal que eu quero chamar a atenção para vocês é como nosso Deus é glorioso. O texto ele tem uma virada do verso 18 ao verso 19, deixando claro para nós e repetindo que o Senhor agora faria algo diferente. Que o Senhor agora, Ele mudaria. O Deus que disciplinou, agora iria abençoar aquele povo. Deus agora daria vitórias, bênçãos, porque existem bênçãos para nós em Deus. De agora em diante seria diferente, o povo não precisava ficar temeroso, eles iriam colher novamente. Mas deixa eu refletir com vocês algo, meus irmãos. Vocês acham que o povo merecia ser abençoado? O povo que muitos não quiseram retornar, porque na Babilônia se estabeleceram e ignoraram a terra prometida. Os poucos que voltam, começam a construir, mas logo param. Depois que o Senhor exorta, eles começam a construir, mas começam a comparar e ficam desanimados. E agora o povo nem terminou. E Deus fala: eu vou abençoar vocês. Meus irmãos, os campos voltariam a produzir com abundância. O povo poderia confiar nas promessas de Deus, enquanto continuavam a construir o templo. Deus, Ele despertou a obediência, Deus contemplou a obediência, e Deus agora abençoaria a obediência. O que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que a bênção, ela não é fruto do nosso esforço. A bênção, ela é fruto da graça de Deus. Nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, na certeza de que Deus vai acrescentar aquilo que nós precisamos. Mas não é uma busca confiante em nós mesmos, mas uma busca submissa e dependente de Deus. Não uma busca confiante nos meus méritos. Eu preciso e vou ser abençoado porque eu fiz isso. Não.
Não é isso. A bênção, ela não nasce no trabalho, na obra, no esforço. Ela passa sim pela obediência. A bênção de Deus passa por uma vida obediente. A bênção de Deus passa sim pelo esforço. Não um esforço místico. Não um esforço de que você vai ungir sua casa toda e isso vai resolver. Não um esforço de que você vai fazer 7 sextas-feiras de campanha e Deus vai fazer. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Muitas vezes visita a fé de pessoas sem muito conhecimento da palavra. Pessoas com uma fé muito, vamos colocar assim, inocente, nesse aspecto. Mas nós precisamos nos mover, meus irmãos, não confiantes em nós mesmos, porque eu declarei, porque eu fiz, porque eu ungi, mas porque eu confio no Senhor. Nós temos que nos mover de forma totalmente dependentes a Deus, confiantes de que o Senhor vai nos visitar. Por isso eu gostaria que você refletisse que muita coisa que nós não temos na nossa vida é porque nós não temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Nós não estamos alinhados com o Senhor, nós não estamos focados com o Senhor. Muita coisa que nós não gostamos está acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos confiantes em Deus, dependendo de Deus. Nós não estamos largando pecados que precisam ser abandonados. E por isso estamos colhendo algumas consequências. Eu quero que você se mova essa noite numa disposição de confiar e obedecer ao Senhor, não porque Deus vai te abençoar, mas porque Deus já tem te abençoado. Não para você tentar barganhar com Deus ou atrair algo sobre a sua vida, mas porque o Espírito Santo já está no seu coração e você já é filho de Deus. A maior bênção é a bênção da salvação. Se você quer dinheiro, trabalhe, estude, seja um ótimo profissional. Você não tem que ir atrás de bens materiais, não é o foco. Deus pode, Deus faz. Mas o nosso objetivo principal é sermos filhos de Deus. E isso acontece através de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, nós somos amados. Nós somos abençoados. Nós somos visitados com bênçãos do Senhor. A graça, a misericórdia, a bondade nos perseguem todos os dias da nossa vida. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tiago 1,17. Tudo vem do Senhor. A bênção que eu preciso vem do Senhor. A bênção para a sua família vem do Senhor. A bênção para o seu casamento, para o seu ministério, ela vem do Senhor. Mas se você tentar buscar pelo seu próprio esforço, você não vai dar conta. Se você quiser atrair a bênção de Deus, você não vai dar conta. Nós somos incapazes. A nossa obediência é sempre incompleta. Nós temos motivações erradas, como o Tiago também nos diz, muitas coisas nós não temos porque nós não oramos, e às vezes nós até oramos, mas com a motivação errada. Meus irmãos, a bênção, ela é do Senhor, e como Deus é gracioso. Aquele povo achava que merecia, não, nós merecemos a bênção de Deus. Como assim? Ainda Deus não mudou a nossa sorte, nós estamos obedecendo, nós estamos reconstruindo o templo, e Deus mostra, quando eu disciplinei vocês, vocês não voltaram. Eu tive que levantar um profeta, e vocês mesmo depois de ouvir, pensaram, olhar para trás, desanimaram. Mas eu estou abençoando vocês, porque eu sou Deus fiel. E Deus mostra isso de forma clara, e às vezes você pode entrar nessa noite achando que você merece a bênção de Deus, você não merece a bênção de Deus. Nós não merecemos, mas as bênçãos vêm. Ela vem de Deus, elas vêm por conta de Deus. Então eu não sei qual é a bênção, a intervenção que você precisa, mas deixa eu te dizer, não tente buscar com a força do seu braço. Não é pelo muito gritar, não é por fazer e se mover em coisas. Passa sim pela perseverança, como aquela viúva diante do juiz iníquo. Passa sim pela obediência, mas a fonte primária da bênção que nós precisamos, ela está em Deus. E Deus mostrou para aquele povo, eu estou mudando a sorte de vocês. Eu estou tirando a maldição, eu estou tirando o período de disciplina, e eu estou visitando de forma abençoadora vocês. Nosso Deus é glorioso. Deus age de forma eficaz na vida do seu povo, na história do seu povo. Como é que Deus age? Deus age abençoando, revelando a impureza, mas Deus também age governando de forma soberana sobre todas as coisas. Deus governa soberanamente sobre todas as coisas. Verso 20 ao verso 23. O nosso Deus governa sobre todas as coisas. No mesmo dia que Ele dá essa mensagem para o povo, inicialmente aos sacerdotes, agora Ele traz uma mensagem específica. Ele usa o seu servo, Ageu, sempre disposto, sensível à sua voz, e nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Deus usa aquele profeta agora, para trazer uma mensagem específica
para o governador do povo, Zorobabel. E está aqui no verso 20 ao verso 22. A mensagem que o texto deixa para nós é que o Deus que tudo governa destruiria reinos e nações. Como assim, pastor? Reinos e nações que tentaram e que tentariam ou que tentassem intimidar ou atrapalhar o povo de Deus. O Deus que governa sobre todas as coisas, dirige a história, está acalmando o coração de Zorobabel e falando: eu governo sobre tudo. Eu vou destruir, eu vou vir com juízo, eu vou vir com a minha ira santa. Porque o poder, meus irmãos, está no Senhor. O poder não está na direita, na esquerda, no centrão. O poder não está no Donald Trump. O poder está nas mãos do Senhor. E quando Ele fala, todos precisam se submeter. O governo do cristão, o reino que nós pertencemos, é espiritual e não carnal. Não é segundo ideologias terrenas, mas segundo os princípios celestiais de Cristo Jesus. Meus irmãos, o nosso rei, ele é muito melhor do que essa briga de vermelho e amarelo que nós estamos vendo. Essa divisão. O nosso rei, ele é muito mais perfeito que qualquer governador de direita ou esquerda. Ele não nos decepciona. Ninguém prende ele. Ninguém para ele. É o Rei dos Reis, é o Senhor Jesus. Ele governa sobre todas as coisas. E só quem pode fazer tudo, pode prometer o que o texto deixa claro para nós. Deus, ele sacudiria céus e terra, derrubaria reis, destruiria forças dos reinos da terra, afetaria ferramentas, símbolos de poder da época, faria que reinos se autodestruíssem, porque nenhum reino pode prevalecer contra o reino de Deus. Daniel 2:21 diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus quem pode remover, é Deus quem pode colocar. Aquela mensagem para aquele momento traria esperança momentânea, mesmo diante de lutas que eles viveriam, e eles viveram lutas e nós vivemos lutas, mas aquela profecia trazia encorajamento presente, esperança futura, mas ela tinha um apontamento, ela se cumpria de forma momentânea, mas principalmente de forma futura. O povo de Deus, ao longo da história, viu várias vezes nações se levantarem contra eles e serem derrotadas. Vocês se lembram do exército de Faraó? Parece que, num surto de arrependimento, foram atrás do povo. O que aconteceu com eles, meus irmãos? O mar se fechou. E no meio do mar eles ficaram. E o povo atravessou em terra seca. Outras horas o povo desobedecia ao Senhor. E de forma disciplinar o Senhor levantava nações ímpias para julgar o povo. Mas Deus estava nessa situação. Estava governando sobre essa situação. Mas, meus irmãos, de forma gloriosa essa profecia, ela se cumpre de forma plena no reinado de Cristo Jesus. Apocalipse 11:15, olha o que vai dizer para nós. Apocalipse 11:15. Eu vou ler a segunda parte do texto. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. De forma plena. Os reinos passarão, o reino de Deus prevalecerá. Essa mensagem era algo para aquietar o coração de Zorobabel, mas cumprimentos que nós e todo aquele povo iremos contemplar. E a mensagem no verso 23 continua e finaliza. Eu queria ler o verso 23 com vocês. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selá, porque te escolhi, diz o Senhor. Deus aponta agora para o fim da história, para os últimos dias, naquele dia, os últimos dias que nós estamos vivendo, que começam quando Cristo ressuscita e é assunto aos céus. E Deus mostra que Ele tem os seus separados, Ele chama servo meu, somos servos seus. O texto fala de anel de selar, a forma de reis confirmarem os seus editos, as suas decisões, mostrando para nós que Deus usaria aquele servo de forma poderosa, de forma gloriosa, preciosa, demonstrando autoridade através da vida daquele simples governador. Só quem governa, meus irmãos,
pode fazer uma promessa dessa. Só quem tem autoridade suficiente pode prometer isso, que esse profeta traz, essa mensagem gloriosa que esse profeta traz, através do Senhor Deus. O Senhor Deus usa aquele profeta. Aquele governador, então, ele estava rodeado por povos inimigos, nações que iriam atacar Israel. Aquele governador era um homem simples, não tinha muitos recursos, diante de um desafio enorme, mas ele não esperava o que o Senhor da história faria na vida dele. Vamos abrir comigo? Coloca um dedinho em Ageu, vamos lá para Mateus capítulo 1. Vamos ver aonde é que, segundo o governo soberano de Deus, Zorobabel foi parar. Mateus capítulo 1. Eu vou ler para vocês o verso 1, depois eu vou pular para o verso 12, que diz assim: o título da minha Bíblia é A Genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E vem aí, segundo, desenhando e trazendo para nós toda a genealogia de Jesus. E o verso 12 diz: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a... Olha que lindo, meus irmãos. O nosso Deus cumpre as suas promessas. Aquele homem, ele estava agora na linhagem messiânica do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não necessariamente era sobre a vida de Zorobabel, mas alguém da linhagem de Zorobabel. As autoridades daquela época, Zorobabel como governador, Josué como sumo sacerdote, apontavam para alguém maior e melhor, Jesus Cristo. Jesus é aquele que governa as nações e demonstrará a sua justiça sobre a terra e saciará os nossos corações, o seu coração, o meu coração. Temos fome da justiça de Deus, e isso será saciado quando Cristo voltar, salvar os seus filhos, e demonstrar e trazer a ira sobre os ímpios, a ira sobre aqueles que não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso mostra para nós, meus irmãos, que nós temos um Deus que governa reis, reinos, o passado, o futuro, o presente. Um Deus que governa a minha história, a sua história, por isso não há o que temer. Se temos um Deus que governa sobre tudo, não há o que temer. Zorobabel não precisava temer. Deus estava usando naquele momento, mas de forma muito mais gloriosa. A descendência dele seria usada. Eu quero te chamar hoje a confiar a sua família, o seu casamento, o seu ministério, a sua saúde, as áreas da sua vida ao Senhor. Não ficar temeroso com o que pode acontecer, com o que está acontecendo, com guerras e rumores, com eleições, com qualquer tipo de autoridade que possa te intimidar, porque em tempos de instabilidade, nosso Deus segue governando. Em tempos de dificuldades, o Senhor nos chama e continua a nos lembrar: confie em mim, dependa de mim, porque o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus totalmente fiel, e Ele é um Deus que governa sobre tudo, e se o futuro pertence ao Senhor, o que eu vou temer? O nosso Deus é atemporal, Ele já está no futuro nos esperando, foi Ele que escreveu todas as coisas, não há o que temer. E deixa eu te dizer, o Apocalipse, ele causa medo em muitas pessoas, mas para nós, servos de Deus, vai ser um dia glorioso, quando Cristo voltar. Já estamos vivendo os últimos dias, já estamos vivendo o Apocalipse, mas o último dia será glorioso para nós, porque nós vamos ver como pecadores somos, mas quão santo é o Cordeiro perfeito que morreu naquela cruz para nos salvar, e como Ele foi maravilhoso e glorioso ao nos levar e a nos preparar lugar, e ao nos comprar com seu precioso sangue. Então Deus, Ele age de forma eficaz, em primeiro lugar revelando a impureza do seu povo, sendo a origem de toda bênção, e governando de forma soberana sobre todas as coisas. Eu quero que você entenda, essa noite, que nós não somos chamados pelo Senhor a ficar avaliando a ação de Deus. Será que isso é bom? Será que eu concordo? Será que está conforme as minhas expectativas? Será que está de acordo com as minhas preferências? Não.
Nós somos chamados a glorificar o nosso Deus através das nossas ações. Nós somos chamados a aprender mais sobre o nosso Deus através das nossas ações. Nós somos chamados a mudar as nossas ações por conta daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Essa noite eu queria te desafiar, diante da santidade de Deus e de Deus confrontando a mim e a sua impureza, sejamos rápidos, não em tentar arrumar desculpas, mas em nos arrepender e santificar mais, consertar a nossa vida com o Senhor. Diante da bênção de Deus, que não venhamos a focar na bênção e a trocar Deus pela bênção de Deus, mas que venhamos a depender mais de Deus e a buscar não a bênção, mas o reino de Deus, entendendo que o restante será consequência. Diante do governo de Deus, que nós sejamos rápidos em tirar o medo do nosso coração, temor do futuro, de instabilidades, e encher o nosso coração de esperança. Em Cristo é possível. Em Cristo nós somos capacitados. Em Cristo nós somos cheios, revestidos, para nos surpreendermos com quem Deus é e aquilo que Ele faz, e mudarmos de vida. Será que a forma como Deus age corresponde à sua expectativa, meu irmão? Será que a forma que Deus tem conduzido a sua história corresponde à sua expectativa? Eu não sei, mas as expectativas suas não precisam ser atendidas. As nossas expectativas não precisam ser atendidas. Deus é Deus, e Ele faz aquilo que nós precisamos, não conforme nós queremos. Às vezes Ele nos dá esse privilégio, mas um privilégio maior é entender que Deus faz de acordo com o que nós precisamos. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Fique de pé diante desse Deus santo, que mostra que temos impurezas, diante de um Deus que, diante do nosso medo, Ele mostra que nós podemos ter confiança e esperança, porque Ele reina, Ele governa. Diante de um Deus que nos visita e nos contempla em nossas necessidades e nos abençoa, não pelo aquilo que nós somos, mas pelo aquilo que Ele é. Use esse louvor para falar com o Senhor, para pedir auxílio, graça, renovo e clamar por mais de Deus.